Além de ser o maior mamífero terrestre do Brasil, a anta é conhecida como jardineira da floresta, pela capacidade de espalhar sementes de espécies nativas por longas distâncias. Agora, o animal também faz o papel de sentinela e dá o alerta. O uso de agrotóxicos no cerrado se tornou mais uma grave ameaça à espécie já considerada vulnerável, tanto na lista nacional de espécies ameaçadas, quanto na global. No Repórter Eco de hoje, você acompanha estudo do Instituto de Pesquisas Ecológicas que comprovou a contaminação de antas por pesticidas em plantações no Mato Grosso do Sul. E veja também. Levantamento do MAP Biomas mostra que o avanço da agricultura e da pecuária sobre áreas de caatinga, além da perda de vegetação, podem transformar o bioma em um deserto. E conheça a Rede Céus Estrelados do Brasil, que promove o combate à poluição luminosa nas cidades causada pelo excesso de luz artificial. Áreas da Caatinga, único bioma 100% brasileiro, com uma rica biodiversidade, correm o risco de virar um deserto, consequência da perda de 10% da vegetação e também da redução da área de água de superfície. O processo é causado principalmente pelo avanço da agropecuária e queimadas. É o que mostra levantamento do MAP Biomas, projeto de mapeamento anual do uso e cobertura de terra no país. A Bahia, conhecida pelas praias paradisíacas, tem outros encantos para além dos morros da verdejante Mata Atlântica. Eles são sutis e aparecem em meio à vegetação emaranhada, matas de cipós, galhos retorcidos. O mandacaru, soberano do sertão. Bromélias cobrindo o solo. Cactos floridos que atraem beija-flores. Bichos mimetizados no ambiente, ocultos, como a cobra-cipó ou o bacurauzinho da caatinga, que mais parece uma pedra. Cordilheiras onde fluem rios e cachoeiras, testemunhas de bilhões de anos atrás, quando o fundo do oceano estava aqui. O bioma Caatinga, ele é o principal bioma, a principal feição natural, o ecossistema natural que predomina na região Nordeste, na realidade na região semiárida do país, que envolve todos os estados do Nordeste e o norte do estado de Minas Gerais, né? Então, ele contempla uma área de mais de 800 mil quilômetros quadrados e tem uma população de 27 milhões de habitantes. Ele resiste a grandes estiagens e durante essas estiagens ele utiliza uma estratégia, né? Ocorre o desfolhamento intenso das plantas, né? Daí fica aquele aspecto, né, de mata branca, né? Quando há ingresso de água no sistema, ele se regenera rapidamente, né? As folhas crescem e fica bem verdão, né? Qual é a ligação da Caatinga com a Mata Atlântica? Eu acho que em algum momento a gente quase falou que isso poderia fazer parte um do outro, a área de domínio é muito próxima. A Caatinga, ela tem como vizinhos, né, como bioma vizinhos, a leste, né, basicamente a sul e a leste a Mata Atlântica e a oeste praticamente o Cerrado. E é uma característica natural que biomas são um conjunto de ecossistema, eles podem ter o que a gente chama de enclaves de outros biomas, né? Então, existe dentro do bioma Caatinga partes dele que se assemelham à Mata Atlântica. Eles são, inclusive, enquadrados pela lei da Mata Atlântica como Mata Atlântica oficial.
O MAP Biomas Caatinga fez uma análise a partir de imagens de satélites para mapear as mudanças no bioma entre 1985 e 2020. 10% da vegetação natural foi perdida. As áreas para agricultura e pastagens para o gado cresceram mais de 1000%. A superfície das águas, que inclui lagos e represas, diminuiu. E os focos de incêndio aumentaram. A maior preocupação é que áreas de Caatinga virem deserto. O processo é silencioso e praticamente irreversível. Ele naturalmente já está inserido numa região com alto risco de desertificação devido às suas condições climáticas. Mas a redução da superfície hídrica mostra um efeito aí combinado, possivelmente um efeito climático, com uma consequência também da própria perda da cobertura vegetal, já que a cobertura vegetal ela é responsável pela manutenção dos recursos hídricos, né? O que é necessário fazer para que essa área de Caatinga, um bioma rico em biodiversidade, em plantas, em animais, e que é o meio ambiente de tantas pessoas no Nordeste brasileiro, não vire um deserto? Monitorar as áreas identificadas com extrema gravidade de suscetibilidade e se empreender medidas locais para atenuar ou controlar esse efeito. Obras simples para barrar a perda de solo, né? que exatamente é a condição que acentua a desertificação. Educação ambiental, a população que habita aquela área ela precisa aprender a conviver e aproveitar os recursos naturais, mas de forma harmônica. As grandes empresas agropecuárias no bioma, elas estão situadas ou na borda do bioma, né, na borda junto lá ao cerrado, ou nos vales, né, como o Vale do São Francisco e outros vales. Nesses locais é necessário também que haja um controle também das práticas, né? Por que a gente tem que preservar o nosso bioma Caatinga? Porque ele é único, porque ele é biodiverso, ele tem uma biodiversidade muito grande, tem uma riqueza, e porque nós temos um percentual muito pequeno de áreas de conservação, parques e áreas de proteção ambiental instaladas no bioma. O país é um país continental, Então, assim como nós temos a Amazônia, nós temos Mata Atlântica, nós temos também Caatinga. Então, é importante saber que a Caatinga é um patrimônio brasileiro, assim como os demais biomas. Não é um patrimônio, não é uma exclusividade de uma região ou de um estado. Agora vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. A NASA lança a sonda experimental para atingir asteroide. A missão é um teste para evitar eventual futura ameaça vinda do espaço. A colisão vai acontecer em setembro de 2022, a 11 milhões de quilômetros da Terra. A sonda se chocará contra o satélite Dimorphos, que tem o tamanho de um campo de futebol e orbita o asteroide Didymos. O impacto deverá alterar e desviar a trajetória do corpo celeste. Cientistas afirmam que não há motivo para preocupação, porque nos próximos 100 anos, nenhum asteroide chegará perto do nosso planeta. Pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, alertam que a Terra está quase formando anéis, mas de lixo e não de poeira, gelo e rochas, como os anéis de Saturno. Cerca de 170 milhões de pedaços de lixo espacial circulam ao redor do planeta, colocando em perigo voos e astronautas de naves tripuladas. No Brasil, desmatamento, invasões de fazendas e degradação da floresta avançam pela terra indígena Piripicura, no Mato Grosso. É o que alerta dossiê lançado pela campanha
isolados ou dizimados, promovida por organizações indígenas. Imagens captadas por satélite e por sobrevoos mostram que o território dos Baita e Tamanduá, as duas únicas etnias piripicura em isolamento, está sendo devastado pela grilagem, destruição da mata e garimpo ilegal. O vice-presidente Hamilton Mourão aciona a Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal para a operação conjunta contra o garimpo ilegal no Rio Madeira e afluentes, no estado do Amazonas. A decisão foi tomada depois do Ministério Público Federal cobrar providências do governo para coordenar a ação de repressão e desarticulação do garimpo de ouro. Os garimpeiros haviam postado vídeos nas redes sociais mostrando que estão instalados em centenas de balsas em Altazes, fazendo a dragagem no Rio Madeira em busca do metal precioso. O aumento de 22% no desmatamento da Amazônia entre 2020 e 2021 foi outro assunto discutido com Hamilton Mourão. Em declaração à imprensa, o vice-presidente afirmou que houve falta de integração entre militares e órgãos ambientais no combate aos crimes na floresta. Mourão se disse culpado pela falta de integração. Tribunal de Justiça de Rondônia declara inconstitucional a lei que alterou os limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e do Parque Guajará-Mirim. A Justiça atende a uma ação movida pelo Ministério Público do Estado contra a lei de autoria do governador Marcos Rocha, aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Pesquisa da ONG IP comprova: a anta, espécie importante por dispersar sementes e ajudar a conservar os ecossistemas, é vítima de contaminação por uso de agrotóxicos na região de Cerrado, no Mato Grosso do Sul. A anta é uma espécie sentinela para os cientistas, porque ela ajuda a monitorar a saúde do ambiente. Um estudo recente do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, comprovou que o animal está sendo contaminado por pesticidas usados na região de Cerrado, no Mato Grosso do Sul. Além de ser o maior mamífero terrestre do Brasil, a anta é conhecida como jardineira da floresta, pela capacidade de espalhar sementes de espécies nativas por longas distâncias. Agora, o animal também faz o papel de sentinela e dá o alerta. O uso de agrotóxicos no Cerrado se tornou mais uma grave ameaça à espécie já considerada vulnerável, tanto na lista nacional de espécies ameaçadas, quanto na global. Durante 3 anos, pesquisadores do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, coletaram amostras de mais de 100 animais, vivos e mortos, nos municípios de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, terras de várias lavouras no Mato Grosso do Sul. Nós temos um mosaico de agropecuária, em realidade. Então, a gente tem uma grande cobertura de cana-de-açúcar, a gente tem bastante soja, e aí a entre-safra da soja, né, que é o milho, o algodão, e muita pecuária também. E um combinado de grandes propriedades, grandes fazendas e também assentamentos de reforma agrária e pequenas propriedades. Patrícia Médici é engenheira florestal e coordenadora da INCAB, Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira. Ela é também a primeira autora do artigo publicado e que revela como as antas estão sendo contaminadas de maneira crônica, com produtos tóxicos, inclusive substâncias proibidas no Brasil. Quais foram os principais agrotóxicos encontrados nessas análises que vocês fizeram?
Nós testamos para 38 ingredientes, pesticidas, herbicidas, metais, enfim, um combinado aí de diferentes ingredientes utilizados na agropecuária. Nós encontramos desses 38, 13 deles. Dentre esses 13, nós encontramos 4 grupos diferentes. Nós encontramos metais, 2 deles metais pesados, nós encontramos organofosforados, piretroides e carbamatos. Todos os ingredientes que nós encontramos têm alto índice de toxicidade, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente. Um dos mais importantes é o aldicarbe, que é um carbamato proibido no Brasil desde 2012, proibido pela Anvisa, e é o famoso chumbinho. A gente sabe que continua entrando no país através de contrabando. As análises revelaram que a contaminação não se dá pelo consumo direto dos alimentos cultivados. A gente analisou o conteúdo estomacal dessas carcaças. E foram 35 e somente em 3 delas nós encontramos restinho, fragmentos, fibras de cana. Então, em realidade, não é uma questão de comer, de consumir, é uma questão de que esses agrotóxicos já estão presentes dentro do habitat, nos alimentos naturais da floresta que esse animal consome, nos frutos, nas fibras vegetais. Então, a gente já tem essa coleção de agroquímicos utilizados nessas culturas presente nas plantas na floresta. Inclusive na água, no solo, no subsolo, enfim, existem estudos que fizeram amostragens e encontraram, sim. Os resultados do estudo reforçam o que a pesquisadora já sabia. Os agrotóxicos são, ao lado de atropelamentos, as principais ameaças à sobrevivência da espécie. Que tipos de problemas essa contaminação, esse envenenamento causa nos animais? Elas certamente são, vamos usar, menos saudáveis do que os animais que a gente capturou e amostrou no Pantanal, na Mata Atlântica. São animais que têm um estado corporal visivelmente notório, bastante depauperado. São animais muito magros, que têm o pelo em condições muito ruins. São animais nos quais a gente conseguiu visualizar até mesmo algumas mutações. Um indivíduo que tinha um dedo a mais, onde não deveria ter. Esses animais necropsiados, as condições de fígado e as condições de rins eram bastante macroscopicamente, que a gente podia ver e analisar visualmente, eram bem comprometidos, muitas lesões. E a gente notou também que esses animais, eles têm uma longevidade menor no cerrado. Enquanto que no Pantanal a gente tem alguns animais que a gente vem monitorando há 12 anos, e esses bichos têm, a gente estima, 25, em alguns casos 26, 27 anos. No Cerrado nós não encontramos nenhum indivíduo com mais de 15, 16. Essa estimativa é feita pela dentição. Qual é a saída para isso? Num país em que a política é flexibilizar cada vez mais rótulos de venenos, de agrotóxicos, qual é a sua análise? Como é que a gente sai dessa situação? Da mesma forma que a questão dos agrotóxicos é uma ameaça silenciosa, ela envolve uma indústria extremamente poderosa no nosso país, né? Tanto as usinas produtoras de cana, os grandes produtores de soja, os grandes membros do agro no nosso país, né? Do agronegócio, que é tão importante. Aí a gente tem os laboratórios, que também têm os seus interesses em comercializar esses agroquímicos. A gente vem tentando divulgar tudo que a gente encontrou nas antas e tentar fazer com que as pessoas entendam que isso está além das antas, está nos outros animais selvagens, domésticos e nos seres humanos, é um fato. Um passo que a gente está pensando em dar também é mostrar seres humanos, as comunidades, as pessoas vivendo ao redor dessas áreas onde as antas estiveram positivas. E aí, quem sabe, a gente, em poder de resultados positivos para essas comunidades também, consiga chamar um pouco mais a atenção.
E aguarde, porque você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça a rede Céus Estrelados, que combate a poluição luminosa nas cidades brasileiras. Existe um tipo de poluição no país que afeta principalmente moradores de áreas urbanas, causada pelo excesso de luz artificial. Para informar a população e combater a poluição luminosa, foi criada a rede Céus Estrelados. Observar as estrelas no céu. Um ato aparentemente tão simples que norteou as antigas civilizações passou a ser um desafio para a maioria das pessoas. O excesso de luz artificial nas grandes cidades do planeta é registrado de longe pelos satélites. As imagens impressionantes servem de alerta. A poluição luminosa afeta a vida dos seres que habitam a Terra e precisa ser enfrentada com urgência. O último levantamento mundial da incidência da poluição luminosa no planeta mostra que 82% das pessoas vivem em áreas afetadas pela poluição luminosa. No Brasil, esse número estaria em torno de 62%, mas 30% das pessoas vivem em locais onde sequer o olho humano precisa se adaptar ao ambiente escuro, de tanta luz que tem. Então, a gente está completamente perdendo esse contato com a escuridão. Tânia Dominici é astrofísica e pesquisadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois de anos dedicados ao tema, ela decidiu criar a rede Céus Estrelados para mobilizar cientistas, estudiosos e interessados no combate à poluição luminosa. Ela reforça os impactos que o excesso de luz artificial causam à saúde humana. A gente tem que lembrar que o ser humano só tem a luz artificial há cerca de 150 anos. Isso é muito pouco para avaliar todos os impactos. Então, hoje, na literatura, você já tem registrado que a iluminação artificial, ela aumenta a incidência ou ela acelera certos tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata. Também a iluminação artificial à noite, ela tem a ver com diabetes, obesidade, depressão e com problemas de retina. A pesquisadora explica como a luz artificial mal usada pode afetar também os animais e plantas. Essa fonte de luz, ela vai atrair insetos. Esses insetos, eles são o alimento de alguma outra espécie, então você vai favorecer indivíduos de uma espécie, enquanto outros indivíduos vão ter menos acesso a alimentos e vai também prejudicar o próprio ciclo de vida dos insetos. Vários polinizadores, eles são afetados pela luz artificial. Um exemplo são os morcegos. Apesar dos morcegos não serem eles próprios sensíveis à luz artificial, eles vão atrás dos insetos, que são confundidos, mais confundidos do que atraídos pela luz artificial. Esse pode ser um motivo de que para novas doenças surgirem também entre os seres humanos. No caso das plantas, você acelera o processo de floração, você modifica a produção, o ritmo de produção de alimentos e temos espécies particularmente afetadas como as tartarugas marinhas, né? Porque quando as tartarugas nascem, elas automaticamente procuram o lugar mais iluminado, que no ambiente natural é o mar iluminado pelas estrelas, pela luz da lua. Se você tem uma fonte de luz artificial, as tartarugas acabam se confundindo e vão na direção contrária do mar. O Brasil tem leis para regulamentar a iluminação, coibir a poluição luminosa? O Brasil, ele tem ali a regulamentação em praias de desovas de tartarugas marinhas. Hoje, existem 2 projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. O primeiro deles é um projeto
voltado a incentivar o turismo astronômico, que é colocar que as reservas naturais precisam ser protegidas da iluminação artificial. O segundo projeto de lei, ele já é um passo maior, que é colocar a poluição luminosa como crime ambiental no Brasil. É uma adaptação da lei. Tânia Dominici acha importante reforçar um dos efeitos da poluição luminosa na nossa vida, o fim da conexão com o céu noturno. Isso é muito triste porque toda a humanidade ela se desenvolveu com base na observação do céu, né? As navegações, a agricultura, todas as culturas têm ali as suas histórias em relação à observação do céu noturno. Então é uma conexão que vai se perdendo e quanto menos as pessoas vivenciam a experiência de ver um céu estrelado de verdade, menos elas sabem o que elas estão perdendo. E o Repórter Eco termina aqui. No próximo programa você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!